Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o Clube de Membros, onde você tem os vídeos exclusivos para membros. Todos os vídeos que saem aqui todo dia às 7 horas da manhã, os membros têm direito a ver antes. Por exemplo, eu sempre gravo ali no fim da noite do dia anterior e agendo. Aí, para aqueles que acordam um pouco mais cedo, que querem também ver os vídeos antes, você pode se tornar membro para poder ver o vídeo assim que eu upar ele ali, por volta de 10 horas da noite anterior, o vídeo já está disponível para você. Tem também o nosso grupo no WhatsApp 24 horas por dia. Tem o servidor no Discord, ligando no Cartola, tem as lives, tem muita coisa para os membros do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo venceu, aliás, São Paulo empatou com o Ceará por 1-1. Um resultado que acho que foi positivo, né? Por mais que acho que esse resultado de empate contra o Ceará, ele é bom. O jogo do São Paulo foi razoável para bom. O segundo tempo ali, mais para o fim do segundo tempo, o Ceará que conseguiu as melhores ações. Acho que o São Paulo cansou. E aí algumas escolhas, dessa vez do Zubeldia, alinhado com a falta de material humano para ele colocar no banco de reservas, acho que culminou nessa reta final um pouco angustiante com o Zubeldia, aliás, com o São Paulo, tomando um pouquinho de pressão, mas o resultado foi bom. O jogo também do São Paulo foi positivo também. Óbvio, alguns jogadores acabaram jogando mal, não gostei muito da função do Luciano. O Igor Vinícius também acho que foi bem abaixo. Ele até deu para ver nitidamente no segundo tempo, ele se esforçando, ele tentando, ele pedindo o jogo, ele sabe, mas de fato foi uma partida de alguns erros. Aliás, por exemplo, o Igor Vinícius em campo acabou também cometendo erros e eu também cometi erros, né? A gente, nas últimas escalações, estava com uma taxa de acerto muito grande. A gente trouxe com exclusividade a titularidade do Alves, quando o Lucas Ferreira iria titular e iria para o banco. Nos últimos jogos a gente acertou as escalações, só que dessa vez as fontes não ajudaram da forma correta e a gente acabou errando ali algumas coisinhas na escalação. A gente trouxe que o Rian seria titular, trouxe que o Sabino jogaria, que o Bobadilhas teria oportunidade, o Luciano, que o Lucas Ferreira, mas o Zubeldia deu aquela aprontada também, colocou Ferreirinha, Alisson, Enzo Dias, alguns jogadores que não estavam nesse esboço, mas faz parte, a gente mantém aqui a alta taxa de acerto no canal, mas confessamos que desta vez na escalação a gente acabou trazendo uma informação equivocada, que foi treinada. A gente falou, pô, me passou, vocês me passaram aí, foi treinada, foi treinada, foram feitos ajustes, mas de última hora o Zubeldia avaliou alguns atletas ali e entendia que valeria a pena correr o risco com esses atletas que eles estavam aptos para jogar. Só ficou no banco de reservas que não estava apto para jogar e houve também essa dosagem de minutos, principalmente com o Alisson e com o Ferreirinha. Então o Zubeldia preferiu ali colocar alguns jogadores titulares numa equipe mista, mas faz parte, nem sempre a gente acerta. Como o Igor Vinícius acabou errando em algumas questões, a gente também traz aqui o meia-culpa, que a gente acabou também trazendo a escalação de maneira equivocada, mas a gente acertou um pouco, né? Acertamos ali 60%, 70% da escalação. Bora continuar falando sobre algumas informações do São Paulo. O Ferreirinha, ele foi substituído no intervalo do jogo. E aí é importante trazer que isso já estava pré-estabelecido. Como a gente falou, alguns jogadores não estavam aptos para jogarem os 90 minutos. E o Ferreirinha era um jogador que só jogaria 45 minutos. E aí, na informação que a gente tinha, a tendência era dele ir para o banco de reservas e na segunda etapa ele ser utilizado caso fosse necessário. Só que o Zubeldia preferiu fazer essa inversão. Começar com o Ferreirinha aberto pelo lado esquerdo para que ele pudesse jogar, para que talvez numa primeira etapa ele já pudesse até ter o resultado positivo e aí sim fazer a troca, já pensando até em se defender. Só que o Ferreirinha acabou saindo no intervalo, o jogo ainda estava 1-1, e aí o Zubeldia optou pela entrada do Cedric, que o Lucas Ferreira acabou indo para o outro lado.
Tinha o Luca, uma opção que ele poderia usar, mas o Luca ainda tem 17 anos, jogador muito jovem. Algumas pessoas com quem a gente acompanha e conversa, até tem um que é o Gabriel Fu, jornalista, que ele fala muito bem sobre as categorias de base. E acho que hoje, quem mais conhece de base no São Paulo hoje no mundo jornalístico, acho que é o Gabriel Fu. E eu já vi uma série de tweets dele falando que o Luca ainda estava se adaptando ao sub-20, que ele ainda não estava pronto, que ele estava feliz com a oportunidade, que tem características do Ferreirinha, mas que é um jogador que ainda pro sub-20, mesmo fazendo uma copinha, ainda estava numa transição bem clara, que ainda o famoso não está pronto. Então acho que o Zubeldia meio que teve essa análise e ainda evita apostar no garoto. Na segunda etapa ele apostou no Rodriguinho atuando por ali, né? Como um meia pela esquerda, uma função parecida com o Oscar, um meia que vai para dentro. E aí, só que o Rodriguinho também acho que entrou bem mal. Então, o Zubeldia optou por utilizar o Ferreirinha como titular e não colocá-lo no segundo tempo, mas essa substituição já estava programada. O Ferreirinha já estava programado jogar somente esses 45 minutos, algo parecido também com o Alisson. O Alisson começou, mas não terminaria a partida justamente para essa dosagem de minutos. O Zubeldia tem tomado muito cuidado com essa situação, até para não estourar atletas, né, para não desgastar mais atletas, já tem desfalques demais nesse elenco, mas optou aí pela entrada do Ferreirinha para tentar, quem sabe, ter garantido o resultado na primeira etapa, o que acabou não acontecendo. E aí brilhou, na verdade, a estrela do Rio Francisco. Que estrela, né? É um garoto que surge, é um garoto que mostra que ele tem algo diferente. Ele tem o faro do gol do artilheiro, sabe? Ele é aquele cara que brilha, ele é aquele cara que a bola procura. Como que a gente consegue explicar que aquele cruzamento, com ele sem marcação, a bola passa pela defesa, e ele ali meio baixinho, meio magrinho, a bola sobra para ele de cabeça e ele vai e empurra pro fundo das redes. Se não é estrela, se não é brilho, se não é algo diferente, o que é? É o místico, é a magia, é o brilho, é aquele, como o professor Vanderlei Luxemburgo fala, tá apontada pro céu, sabe? Tá lá no teto, porque é uma estrela, é algo realmente surreal. E acho que é legal do São Paulo tá começando a trabalhar o atleta. Até eu reparei em algumas questões importantes, quando sai ali no Prime Video a comemoração, eu vi o sorriso do Zubeldia de um sorriso do tipo, que moleque, né, velho? Que moleque, um sorriso de tipo, é impressionante. E até o André Hernan revelou ali na transmissão que até os jogadores do São Paulo, até os mais experientes, você, pô, moleque, você é incrível, brilhou, que não sei. E há meio que esse entendimento ali dentro de que o moleque, ele brilha. A bola para nele, a bola pode rebater, bater, ricochetear, ir pra lá, ir pra cá, ir pra cá. Pum, pé do Rio Francisco, gol. Cruzamento na área, zagueirão de 2 metros de altura, fura, sobra para o Rio Francisco e guarda. É impressionante realmente essa estrela que o São Paulo tem e o quanto Cotia também tem sido importante. Talvez tenha demorado um pouco, tenha demorado, mas fato é que está acontecendo em Cotia. Com o Rio Francisco, com o Lucas Ferreira, com o Matheus Alves, já tem demonstrado alguns frutos. Ainda tem alguns ainda para serem lapidados, para terem mais oportunidades. Tem o Mike, tem o Igão, o próprio Rodriguinho pode ser recuperado, tem o Negrucci, que a gente acreditava que teria uma oportunidade e acabou não pintando. Tem o próprio Igão na defesa, tem o Henrique Carmo ainda, o próprio Luca. Então tem alguns atletas ali que ainda podem dar bons frutos para o São Paulo. São Paulo talvez tenha a sua melhor geração de Cotia em sua história. Teve gerações importantes? Teve, com certeza. E é importante lembrar que Cotia não foi sempre, né? Foi mais ali dos anos 2000 para cá. Mas acho que em termos de geração mesmo, talvez seja a mais promissora, superando aquela que veio com Gabriel Sara, Igor Gomes, Antony, toda aquela galera. Eu acho que o Antony até veio ele já estava naquela geração, mas acabou desfrutando um pouco depois. Mas é impressionante de fato essa geração. Bora debater alguns outros temas aqui no canal? No X, eu já tinha comunicado essa questão do Lucas Ferreira, e aí vamos lá. O Jorge Nicola trouxe a informação, e a gente confirmou essa informação, tá? De que o Cruzeiro estava disposto a pagar a multa contratual do Lucas Ferreira para ter o atleta
em definitivo na próxima janela. E aí, alinha também com a informação do blog do São Paulo sobre renovação de contrato com o Lucas Ferreira para blindá-lo. Aí a gente vai trazer a nossa apuração e vamos explicar um pouco. O Lucas Ferreira, ele renovou o seu contrato no ano passado. Nesse contrato, até 2028, a multa contratual para o exterior é de 440 milhões de reais. Só que existe uma lei no Brasil que ela é seguida. Independentemente, você não pode ir lá e burlar isso. Então, a lei brasileira é de que a multa contratual para clubes nacionais tem que ser equivalente a o salário do atleta vezes 2.000. E o salário, mais ou menos, do Lucas Ferreira está na casa dos 20 mil reais com aquela renovação. Ou seja, a sua multa contratual de fato está próxima dos 40 milhões. Até um pouquinho mais do que isso, tá? Beira mais os 50 milhões do que os 40, mas é algo por ali. E aí, outras equipes, não só o Cruzeiro, soube que várias equipes, inclusive Botafogo e Palmeiras, também estão nesse bolo. Tem mais um time carioca que não me confirmaram, mas suspeito pelas dicas que me deram que seria o Flamengo, que estariam de olho na situação do atleta, sondando a fim de pagar essa multa, oferecer um salário astronômico para o atleta, em comparação ao que ele ganha, justamente para tê-lo agora, já na próxima janela. Só que São Paulo está tranquilo em relação a isso, já iniciou as conversas para renovação contratual, a expectativa é positiva para uma renovação até 2029, e aí ele teria um aumento salarial de 300%, então ele ficaria algo em torno de 80 mil de salário, que já colocaria a multa dele lá no alto, e aí o São Paulo ficaria blindado nesse quesito. Outra coisa, e aí a gente apurou com atleta, pessoas do atleta, pessoas que trabalham com o atleta, pessoas próximas do atleta. Lucas Ferreira não sairá do São Paulo para outro clube brasileiro neste momento. Por que eu falo neste momento? Como o próprio presidente Casares fala, futebol é dinâmico, daqui a pouco vai que, bate na madeira aí, aqui ó, 1, 2, 3, que ele perca espaço, que aconteça alguma coisa, e no final do ano possa mudar. Pode, mas a expectativa hoje é de que, ele tem uma gratidão muito grande, uma ligação muito forte com o São Paulo. Ele não se sentiria bem fazendo essa movimentação. O staff do atleta também não trabalha para fazer isso. Tá? O staff do atleta não está, sabe aquele empresário mala que quer só pensar nele, não no atleta? Não é o caso do Lucas Ferreira. O empresário quer ouvir os interesses do atleta, quer fazer o que o atleta sonha. E é uma valorização no São Paulo, uma segurança momentânea, e aí todos ali ornam para um projeto de Europa. Então o Lucas Ferreira não pensa, não quer, não vai ir para outro clube brasileiro. Obrigado Cruzeiro, obrigado Botafogo, obrigado Palmeiras, obrigado Flamengo, obrigado quem venha do futebol brasileiro. Ele ficará no São Paulo. E aí ele pode sair do clube mediante uma proposta da Europa. A ideia que orna ali do staff é de uma consolidação dele com a camisa do São Paulo. E aí a ideia seria não ser uma venda agora no meio do ano, mas sabe-se que as dificuldades financeiras do clube pode chegar a uma proposta vantajosa e acabar sendo vendido, mas a ideia seria terminar o ano no São Paulo e quem sabe na janela da Copa do Mundo do ano que vem, aí sim já projetar uma proposta do futebol europeu e dar seguimento à sua vida europeia. Isso é o que a gente apurou, isso é o que a gente conseguiu com clube, staff, pessoas próximas ao jogador, todas elas falando sobre esse tema. Fechou? Respeitando por ações de todo mundo, o que a gente tem é essa aqui. Combinado? Pra gente fechar já? Vamos fechar? Vamos fechar. Martirena, lateral direito do Racing, tem veículo argentino cravando que o São Paulo está buscando a contratação do atleta. E aí, obviamente, na nossa obrigação, a gente checa, né, essa situação. Só que, cara, às vezes a gente às vezes tem que até tomar cuidado, porque quando a gente vai, tem alguma coisa disso, a pessoa, algumas vezes e algumas pessoas acabam sendo até ríspidas. Pô, sério que você tá caindo nessa? Tipo, poxa, você já foi melhor. Então, assim, foram respostas bem ríspidas em relação a isso. E há alguns motivos. Primeiro, o Martirena, ele acabou de ser campeão da Copa Sul-Americana.
ele está valorizado no mercado, talvez, junto com o Wesley, do Flamengo, ele seja o lateral hoje na América do Sul com mais sondagens de todas as partes do mundo. Começa por aí. São Paulo não tem dinheiro, lembrando, vocês sabem da situação financeira do clube que você torce. Então aí ele é um dos mais procurados. Já foi falado em Flamengo, já foi falado em Palmeiras, já foi falado em Cruzeiro, já foi falado em Corinthians, já foi falado em Europa, já foi falado em Arábia. O que o São Paulo vai querer com um jogador desse? Difícil, né? Então é um jogador valorizado no mercado e o São Paulo não vai buscar esse tipo de jogador. O São Paulo só vai buscar contratações no meio do ano de jogadores livres, emprestados, baratos e que o custo seja zero para adquirir os direitos. Então ele tem contrato lá no Racing, um contrato longo, e a expectativa é de uma venda no meio do ano. Talvez, e aí foi até uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo que me falou, que o São Paulo esteja sendo usado para a valorização do atleta, que não há, neste momento, uma procura do São Paulo real na situação do Martirena, não tem absolutamente nada. Esquece isso. Martirena não jogará no São Paulo, pelo menos nessa temporada. O São Paulo também não estará buscando um lateral direito neste momento. São duas posições que o São Paulo está olhando com uma cautela para ver ali se contrata, que é um centroavante, no estilão Cédric Soares ali, em termos de valores, e um volante ali, mas vai depender muito dessa evolução do Pablo Maia, da resposta do Luan, da resposta que o Negrusso pode vir a dar, e do Luiz Gustavo aí dessa recuperação. Então, são essas duas posições mais que o São Paulo analisa de uma maneira momentânea para preencher o seu plantel na próxima janela de transferências. Fechou? Acho que a gente passou por tudo, né? Falamos um pouquinho do jogo, do Rian. Fechou, falamos tudo. Obrigado mais uma vez aí a todos pela companhia neste domingão novamente. Perdóname pela escalação, que não foi aquela exuberdia nos traces, mas ainda assim, ao meu ver, foi uma boa escalação. Combinado? Bom domingo para todo mundo, aproveitem, descansem, fiquem tranquilos. Foi uma semana positiva, 2 vitórias, um empate fora de casa. Acho que o combo semanal foi bem positivo. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu, tchau!